Bom dia, meus irmãos, feliz sábado. Que bom que você veio a essa Santa Casa de Oração para juntos aqui como estamos, adorar o Senhor na beleza da santidade. Que bom também que você, que nós já está se tornando um hábito, cumprimentarmos nossos irmãos que estão aí, a igreja virtual, que está nos acompanhando de casa. E quer seja agora, de forma ao vivo, ou uma posterior gravação. Você é muito bem-vindo aqui no nosso meio, assim como todos aqui que estamos. Amém. Irmãos, nós estamos vendo aqui o Outubro Rosa, e essa campanha contra o câncer de mama foi escolhido esse mês para se fazer essa divulgação, Mas eu queria que você, ao se deparar com esse mês, esse outubro, eu queria que o seu pensamento também se voltasse para uma outra data de outubro. Um certo 22 de outubro de 1844. Essa, como uma das nossas funções aqui, representar aqui o Ministério de Publicações Espírito e Profecia, eu não poderia deixar essa data, esse mês, para relembrar aos irmãos essa data tão importante, que foi exatamente a data em que nosso Senhor Jesus Cristo iniciou aquele grande ministério de julgamento, mas não um julgamento necessariamente de condenação, mas um julgamento de investigação para ver se você e eu estamos de fato fazendo a sua vontade e andando nos teus caminhos, porque esse é o maior de todos os desejos do Senhor. Amém? Amém. Quero, assim como estamos, fazer uma breve oração para iniciarmos aqui nossas considerações, para que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, assim como já começou a falar desde o momento que nós entramos aqui nesse lugar, através da escola sabatina, das orações, dos louvores. Amém? Oremos. Senhor, eis aqui uma porção do teu povo que veio a essa Santa Casa de Oração te buscar. Ó Deus, ouvir de ti, ouvir dos teus oráculos, ó Deus, sagrados, que o Senhor Deus possa ministrar no coração de cada adorador que aqui entrou. É possível, Pai, que por aquela porta tenha entrado alguém com o coração aflito, com o coração, Deus, quebrantado por alguma situação da vida. Sempre, ó Deus, é possível que isso aconteça. Alguns na condição de muito felizes e agradecidos, mas outros, ó Deus, na condição de entristecidos por circunstâncias da vida. Mas seja, ó Deus, qual for a circunstância que esse teu filho entrou nesse lugar, que possa sair diferente, Pai, refletindo a tua glória por ter tido um encontro pessoal com o Senhor. Nessa hora, unge, ó Deus, os meus lábios e o coração dos irmãos, para que possamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Em nome de Cristo Jesus, rogo humildemente. Amém. Amém. Irmãos, eu quero iniciar essas considerações com um breve testemunho. Eu espero que seja breve. Domingo passado, eu estava de plantão, no hospital, de 7 da manhã às 7 da noite. Normalmente essa é a minha carga horária, 12 horas. Às vezes de dia, às vezes de noite. Bom, mas domingo passado eu estava entrei ali no hospital às 7 horas e até sair do plantão, eu tenho que encerrar meu plantão às 7 horas, mas até tomar banho, trocar de roupa, passar plantão, eu saí ali 7h30 mais ou menos. E aí eu estava vindo para casa. O que acontece 7h30, domingo 7h30 da noite? O que acontece aqui na igreja? Culto. E eu vinha subindo. E aí quando chegou ali na encruzilhada ali de ir para casa ou vir para a igreja, eu fiquei naquela relutância. Eu vou para casa ou eu vou para a igreja? Cansado, com fome, um plantão pesado, cheio de pacientes de Covid. Não sei nem se é interessante falar isso aqui, O pregador, Covid. Não é? Bom, plantão pesado, cansado, com fome. E aí eu estava naquela encruzilhada, vai para a igreja ou vou para casa descansar? Bom, se eu fosse para casa, minha consciência estaria justificada. Mas naquela luta de ir para casa ou ir para a igreja, ou vir para a igreja, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu não... A luta foi um tempo curto, porque eu decidi vir para a igreja. Irmãos, e foi uma bênção ter vindo para a igreja, sabe? Porque a mensagem foi direto ao ponto. Foi uma mensagem muito abençoada. E poucos aqui sabem que o mensageiro que estava escalado para aquele dia acabou que teve um problema, não pôde comparecer. Então, teve que assumir aí o púlpito de
Eu não digo nem de improviso, porque quando Deus escolhe, Deus sabe exatamente quem é que vai estar, o que é que vai falar, né? O que varia exatamente é quem vai estar na igreja, quem está disposto a vir para a igreja nesse dia. Amém? Então eu fui muito abençoado naquele dia, naquela noite, porque Deus pôde comprovar no meu coração de que Deus me ama de forma incondicional. Amém? E um outro ponto, porque eu mencionei, comecei com esse testemunho, é para dizer que ouvir falar do amor de Deus de forma intensa, ouvimos de que Deus está do nosso lado, congreguemos também nos domingos. Porque às vezes no sábado nós temos que falar também do amor de Deus, mas muitas vezes temos que falar de assuntos um pouco mais tensos. Então, se você quer sentir a presença de Deus, venha também nos cultos dos domingos. Abra sua Bíblia no livro de Mateus 24, por gentileza, para entrarmos aqui no texto bíblico. Mateus capítulo 24. Enquanto os irmãos abrem, eu vou fazer algumas considerações aqui. Mateus 24. Mateus 24, vocês sabem, é o sermão profético de Jesus, mas fiquem tranquilos. Eu não vou falar exatamente sobre profecia nessa manhã, apesar de ser um sermão profético de Jesus. Eu quero falar, irmãos, nessa manhã sobre a introdução da verdade presente. Essa é uma temática que Deus tem me incomodado muito. E Deus impressionou minha mente no sentido assim. Olha, nós ficamos aí alguns meses atrás sem poder pregar, né? De forma como estamos fazendo aqui agora. A igreja nunca fechou, não é, Naldo? A igreja nunca fechou as suas portas, nem no período mais crítico da pandemia, a igreja sempre esteve aberta. Mas a forma de transmitir aquela mensagem, ela se adaptou à situação. Mas Deus falou assim no meu coração, olha, vocês ficaram um tempo aí sem poder pregar de forma convencional. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, se eu nunca mais tivesse a oportunidade de subir no púlpito, essa temática que Deus tem impressionado tanto minha mente e meu coração, não vai ficar retido para mim? Não. Então, de lá para cá, é a primeira vez no sábado que eu estou tendo a oportunidade de vir aqui. Então, é nesse tema que nós vamos iniciar ou considerar hoje. Mas, na verdade, é uma introdução ao tema da verdade presente, porque é um tema muito grande. Mas, para a gente terminar, a gente precisa pelo menos o quê? Começar, né? Então, vamos começar. Então, Mateus 24, vamos ver a parábola que tem aí nesse capítulo. É a parábola aí do servo fiel e prudente e do mau servo. Mateus 24, 45 e 46. Volte seus olhos aí para a Bíblia, vamos ler esses dois versos. Assim diz. Todos acharam? Amém. Aí diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre os seus conservos, para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Sabe, quando eu estava passando por essa parábola, esses dois versos em especial, eu me lembrei de uma situação que eu vivenciei com meus pais lá na minha cidade natal. Meus pais, para quem não sabe, eles moram na zona rural da cidade, na minha cidade natal, Macarani. Aliás, deixa eu corrigir aqui. Zona rural não. Eles vivem ou eles desfrutam de uma vida campestre. Amém? Eles desfrutam desse privilégio de viver ali uma vida campestre. Sobrevivem do que produzem. Desde quando eu nasci, que eles moram lá, no mesmo lugar, na mesma casa, lá na mesma região, e eu tenho esse orgulho de dizer que eles desfrutam de uma vida campestre, vida essa que eu gostaria de viver hoje, mas infelizmente por circunstâncias da vida ainda não é possível. Inclusive meus meninos estão lá agora, a tia passou ontem, pegou e carregou lá, estão lá, desfrutando do ar puro, da luz solar, da alegria, da tranquilidade, do verde, da natureza, enfim. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, meus pais moram lá, e antes da pandemia eles recebiam muitos amigos, parentes e amigos, ali no final de semana. E minha mãe é uma mulher missionária, sabe? Ela não aguenta ver uma reunião de gente assim, para qualquer coisa, que ela logo fica matutando com Deus, esperando uma oportunidade para transmitir, nem que seja um versículo. E aí, em uma dessas situações, em que meus amigos e os amigos nossos lá em comum, eles iam lá para casa, a gente ficava lá a parte da manhã, comendo comida de
fogão de lenha, chupando fruta do pé, essas coisas que só a vida campestre proporciona. No final ali 3 horas da tarde, mais ou menos, quando o pessoal estava pensando em ir embora, ela logo, gente, olha, a gente já comeu, já bebeu, já se alegrou aqui, agora vamos fazer uma oração, um jeitinho que só ela sabe. Vamos fazer uma oração, ler um versículo? E aí eu lembro de uma situação que ela pediu a oportunidade e falou esse verso. Ela diz, olha, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre os conservos, para dar-lhe o alimento a seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo que, quando o Senhor vier, achar fazendo assim. E aí ela aplicou, né? Assim como, queridos, assim como Deus quer nos achar assim como, aí ela aplica, né? Felizes na companhia do outro, sem confusão, né? Porque às vezes tem umas questões de herdeiros, e as conversas acabam sendo um pouco mais acaloradas, mas nesse dia nós estávamos de fato alegres, felizes ali na companhia uns dos outros. E ela reforçou aplicando, olha, Deus quer nos encontrar assim quando Ele voltar, felizes e alegres em comunhão uns com os outros. Mas, apesar de a aplicação ou as aplicações que o texto bíblico nos proporciona, existe uma interpretação por trás dela. Como eu disse, nós podemos aplicar o texto bíblico de várias formas para as situações da vida pessoal, mas a interpretação ela é uma só. E qual é a interpretação desse texto? Bom, aqui tem um conflito ou uma tensão entre a aplicação, não é nem tensão, é uma relação mesmo entre a aplicação e a interpretação. Eu vou dar um exemplo. Apocalipse 3:20. O que é que nos diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Como é que normalmente nós aplicamos esse texto? Olha, você que está fora da igreja, que está fora dos caminhos do Senhor, Cristo está à porta do teu coração, batendo. Abre a porta para Jesus, para que Jesus possa entrar, e Ele quer cear com você. Não é assim que a gente aplica, em geral? Você que está fora dos caminhos do Senhor, Jesus está batendo. Mas eu pergunto, para quem é que Jesus está direcionando essas palavras? Para Laodiceia. Laodiceia é a igreja de Deus. Então a interpretação, por mais que a gente aplique esse texto nessa condição, e não está errado, por mais que a gente aplique esse texto a alguém de dentro da igreja falando para os de fora da igreja, não está errado, mas a interpretação desse texto é que Jesus está falando diretamente para mim e para você. É na porta do seu coração, individualmente, que Jesus está batendo, querendo ansiosamente entrar e fazer morada e se alimentar com você. Ele é o pão da vida. É Ele quem quer nos sustentar. Amém? Um outro exemplo, Isaías 8:20. O que é que diz lá? Isaías 8:20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem assim, conforme essa lei, jamais verá alva, ou é porque não há luz nele. Normalmente também a gente aplica esse texto dizendo assim, a lei, os 10 mandamentos, e ao testemunho que a gente dá na vida prática. Mas, na verdade, esse texto está querendo dizer o seguinte, a lei, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ao testemunho, o restante dos profetas. Se não falarem conforme essa palavra, ou seja, toda a Bíblia, jamais verão a alva. Bom, esclarecida essa questão aí da interpretação e aplicação, nós podemos então vasculhar mais profundamente essa parábola. Continue com seus olhos voltados para essa parábola. É o restante do capítulo. E eu vou recitar aqui essa mesma parábola de forma gesticulada para a gente poder compreender e identificar os personagens que essa parábola nos apresenta. Ele diz, quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu sobre os seus conservos para dar-lhe ao seu tempo o alimento? Bem-aventurado é aquele servo que, quando o Senhor vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas, tenho mais aí, mas, se aquele mau servo disser em seu coração, que nada, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a beber e a comer com os ébrios, então, o senhor daquele servo virá em um dia em que ele não sabe, em uma hora em que ele não espera, e separá-lo-á, e a sua porção será
a mesma destinada aos hipócritas. E ali, você sabe, haverá choro e ranger de dentes. Misericórdia. Irmãos, essa parábola ela tem 3 personagens básicos. Ela tem o Senhor, que constitui o servo, e esse servo ele pode ser ou fiel e prudente, ou ele pode ser um mau servo. E de forma passiva aí nessa parábola, a gente encontra os conservos. O Senhor é Cristo, o servo é, vamos dizer, a liderança, ou é aquele a quem Cristo constitui sobre a igreja, a membresia. E a gente lembra lá, Pedro, tu me amas? Sim. Então, cuide das minhas ovelhas, não é isso? Então, Deus está dizendo, olha, Pedro, você é o meu servo e eu quero que você cuide dos meus conservos. Nessa ocasião, os servos aqui, os conservos, eles são passivos. Eles só recebem daquilo que o servo proporciona de acordo com o pedido do Senhor. Mas aí fala de um alimento a ser dado a seu tempo. Não é isso que a parábola diz? O Senhor constitui o servo para fazer uma obra especial, de alimentar os conservos com uma mensagem apropriada, com uma mensagem propícia para aquele tempo. E eu pergunto, que mensagem é essa? Que tempo é esse? A mensagem é aquilo que eu falei para os irmãos como introdução. A mensagem que os servos têm que apresentar aos conservos, de forma geral, é a verdade presente. Esse texto, essa parábola, ela é uma resposta de Jesus a um questionamento de Pedro. Porque essa parábola ela é contada aí no livro de Mateus e também no livro de Lucas. Então, Pedro fala assim para Jesus, Senhor, essas coisas que o Senhor anda pregando aí de preparo, de comunhão, de vigiar, vem cá, essa parábola, essas orientações, é para todos ou é só para nós, os discípulos? Então, em resposta a essa pergunta de Pedro, Jesus ministra essa parábola. Mas, então, o conteúdo da mensagem que os servos devem transmitir aos conservos é, de fato, a verdade presente que nós vamos trabalhar aí em situações, em oportunidades posteriores. Mas eu volto a perguntar, que tempo é esse? Já foi mencionado aqui alguma coisa a respeito disso? Que tempo é esse? Sabe, irmãos, nós já tratamos isso aqui em uma mensagem de domingo, né? Detalhadamente. Mas que tempo é esse? Sabe? Não importa se você é brasileiro ou se você é argentino. Se você mora lá ou se você é norte-americano ou se você é um iraquiano. A verdade é que todos estamos de máscara. Não é isso? Não importa se você é japonês, se está lá no Japão, que na verdade já era uma prática deles usar máscara, ou se você está cá no outro lado do mundo, lá no Chile. Todos estamos usando máscara. Que tempo é esse? Eu ando na rua de forma assombrada. Meu Deus, como é que o poder político e de influência midiática é tão poderosa ao ponto de fazer, de fato e de verdade, com que todos nós acatemos a uma palavrinha que nós, adventistas, já estamos habituados com ela, mas que passou a ser uma palavra comum no nosso meio. E a palavra é decreto, não é verdade? Foi decretado em algum lugar do mundo que todos os habitantes daquela região usassem máscaras. Então aquele decreto ele se multiplicou, se propagou por todo mundo e aqui estamos cumprindo os decretos humanos e devemos fazer isso sim. Mas o que me impressiona é a capacidade de um decreto fazer com que todos obedeçam de forma unânime a potência aí do poder governamental. Então, não importa se onde moramos, estamos tendo a obrigatoriedade, vamos dizer assim, não podemos nem comprar nem vender sem que estejamos usando máscaras. E a gente sabe a respeito de um outro decreto que também terá a mesma proporção mundial. E aí é uma lição, a gente consegue aprender disso, que quando diz assim, os adventistas está muito fora da caixinha em dizer que vai chegar um dia em que todos vão ter que obedecer um certo decreto e que não vão nem poder nem comprar nem vender sem que todos
guardem um certo dia. E aqui a gente não vai entrar no mérito da questão, mas é só para a gente pensar que a profecia ela vai se cumprir e essa pandemia que temos vivenciado de há algum tempo, ela veio para nos mostrar que, de fato, é possível sim que haja um decreto que obrigue todas as pessoas a fazer o que o governo manda e aquele que não fizer terá consequência. A grande pergunta é, será que eu e você vamos estar preparados para argumentar quando a potência mundial, governamental, ela se manifestar? A grande pergunta é essa. Mas, irmãos, para hoje, o que devemos pensar e absorver é o seguinte: não devemos perder oportunidades. Lembra lá da minha mãe? Buscando de Deus, e ela falava para mim, né? Eu fico procurando de Deus uma oportunidade para transmitir, nem que seja um versículo. Que as pessoas me deixem pelo menos cantar um hino, e que esse hino tenha uma mensagem a ser transmitida. Nós também, irmãos, devemos pensar, não podemos perder oportunidades para transmitir a mensagem que Cristo está impactando no seu coração. Sabe de uma coisa, quando a gente faz os devocionais, está no nosso devocional, por mais simples que seja, naquele momento Deus está trabalhando no seu coração para transmitir essa mensagem a uma pessoa que você vai ter contato durante o dia. Amém? Então, se a gente presta atenção no que Deus fala com a gente de manhã, ou no momento do nosso devocional, com certeza aquela palavra será importante para impactar a vida de uma outra pessoa ao longo do nosso dia. Amém? Quero reforçar também que assim como existe uma mensagem a ser distribuída, não é? Que a palavra nos diz, né? A passagem nos diz que Deus, o Senhor, constitui o servo para dar-lhe o alimento a seu tempo. E essa é uma responsabilidade do servo, do ministro. Você, quando está diante de uma pessoa, aí no mundo você é a autoridade dada por Deus diante daquela pessoa, uma autoridade espiritual. Então, assim como existe uma responsabilidade de distribuir essa mensagem a seu tempo, existe também a nossa responsabilidade de absorver essa mensagem. Porque o que dá a entender muitas vezes é aquela situação de uma mãe que está querendo dar uma comida nutritiva ao filho e o filho, não quero, eu quero é lanche, eu quero é alimento industrial. E a mãe, não, menino, você tem que comer comida nutritiva, comida nutritiva. Então, que a gente não venha a cair nesse erro também de dar aos conservos, às pessoas com quem nós temos responsabilidade, um alimento que seja inapropriado para esse tempo. Se o tempo é difícil, o tempo é tenso, e a gente tem percebido isso na nossa vida, muitos têm perdido o emprego, muitos têm perdido a vida. E estou me lembrando aqui desse último plantão, né? A gente estava numa situação tensa lá, o nosso paciente, ele recusando um suporte de ventilação mecânica, mas naquele momento, ou ele aceitava aquela situação, aquele recurso, ou ele morria. Mas a grande dificuldade ali da equipe médica é o camarada ele está consciente, ele está lúcido, ele não tinha perdido o sentido ainda, ele está responsivo. E aí o médico ficou naquela tensão, coloca esse paciente na ventilação mecânica ou respeita a decisão dele e deixa ele morrer assistidamente. Uma situação tensa. Mas o que eu quero dizer assim, que conscientemente nós temos essa oportunidade de escolher a quem servir. Que eu e você possamos escolher hoje a quem servir e escolhamos servir a Cristo. Vou reforçar, assim como existe um alimento a ser distribuído, existe um alimento a ser absorvido. Então, com os recursos que temos hoje, busquemos saber a respeito disso. Qual é a temática? Verdade presente. Que tem aqui como seu primórdio, como embrionário aqui, essa parábola de Mateus 24, 45. Mas Jesus, ele é o nosso pão que desceu do céu. Ele é aquele alimento essencial para a nossa vida. Sem ele, nós estaremos apenas nos alimentando de comida trivial, de alimento
refinado, que não sustenta, mas quando nos alimentamos de Jesus, aí sim, nós nos tornamos nutridos, fortes, o suficiente para transmitir essa mensagem que tanto Ele espera que a gente transmita. Eu comecei fazendo menção à data de 1844. Desde lá para cá, o Senhor espera que exista um povo que transmita a mensagem apropriada para esse tempo. E esse tempo é conhecido entre nós como o tempo do fim. Desde o tempo de Paulo, o tempo de João ali, ele já considerava o tempo do fim, porque Paulo sempre dizia, né? Nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que morrem. Ou seja, Paulo, Pedro e todos os demais apóstolos, eles esperavam a Cristo para os seus dias. E aqui a parábola nos diz a respeito do mau servo, né? Porque o que diferencia aqui o mau servo do servo fiel e prudente? Olha, o servo fiel e prudente, ele apropria da mensagem, se apropria da mensagem específica para aquele tempo e ele distribui. O mau servo, ele apenas desconsidera que o seu Senhor virá em breve, então ele começa a fazer coisas que desagradam o Senhor. Deus quer fazer de mim e de você servos fiéis e prudentes, a quem o Senhor constituiu sobre os conservos, quer seja o da sua casa, quer seja o da sua escola, quer seja o do seu trabalho, quer seja o da igreja, por que não? Então, Deus nos constituindo servos, Ele espera que nós sejamos fiéis e prudentes. O servo fiel e prudente, de acordo com essa parábola, tem duas características. Ele aguarda o Senhor para qualquer momento, ele está preparado, e ele distribui a mensagem apropriada para o seu tempo. E essa mensagem, eu quero enfatizar, essa mensagem é a mensagem da verdade presente para o nosso tempo. Amém? Lá, vamos abrir aí João 6,58 para finalizarmos. João 6,58. João 6,58 nos diz: Este, falando de Jesus, é o pão que desceu do céu, não como vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Irmãos, se eu e você temos o desejo de vivermos para sempre, temos que nos alimentar desse pão. Se quisermos viver eternamente, como é promessa daquele que não falha, nos prometeu, temos que desejar nos alimentar desse pão. E como eu disse, se nos alimentarmos desse pão, certamente seremos nutridos, fortalecidos contra as artimanhas do inimigo e seremos fortes o suficientes para agregarmos bênção na vida do irmão. No culto passado, eu fui grandemente abençoado pela palavra ministrada. E eu espero que hoje também os irmãos tenham sido abençoados por essa breve explanação dessa parábola de Mateus 24. Senhor, Santo Deus, maravilhoso Pai que está nos céus, mas que se faz presente também no nosso meio. Ó Deus, reconhecemos que o Senhor é o pão da vida. Ó Deus, estaremos desnutridos sem Ti e morreremos se não nos alimentarmos do Senhor. Ó Deus, ministra de fato, ó Deus, no coração de cada filho Teu que aqui adentrou nessa manhã. Essa necessidade, ó Pai, de nos alimentarmos de Ti dia após dia. Ó Deus, e nutridos com a Tua seiva, com a Tua mensagem, possamos, ó Pai, sair pelo mundo para distribuir essa mesma mensagem para outros. Nos ajuda, ó Deus, a nos tomarmos posse dessa orientação. Existe, ó Deus, a promessa para o servo fiel e prudente, é de ser colocado sobre todos os seus bens. E queremos, ó Deus, sermos de fato servos fiéis e prudentes que aguardam o Senhor a qualquer momento da nossa vida. Para isso, Pai, nos conceda a coragem, a sabedoria, a capacidade de compreender o Teu querer para a vida e distribuirmos, ó Deus, essa mensagem que é uma verdade presente para os nossos tempos. Dá-nos, ó Deus, sabedoria para essa dádiva. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados. Se porventura temos nos alimentado de comida fraca, que o Senhor possa nos perdoar e nos ajude a nos alimentarmos do Senhor, que é o pão da vida. Dá-nos perdão dos pecados, leva-nos, ó Deus, para casa na companhia dos Teus santos anjos, ministrando cada vez mais essa mensagem na nossa mente e no nosso coração, que tudo isso, ó Deus, possa se converter em glória para o Teu santo nome. Essas bênçãos eu rogo para o Teu povo, para todas as casas aqui representadas,
Em nome de Jesus. Amém. Amém.